Todo mundo já ouviu falar dos problemas da automedicação, mas pouca gente leva isso a sério. Hoje vamos mostrar os perigos escondidos nos comprimidos de anti-inflamatório. Um comprimido para aliviar a dor. Simples assim. Na farmácia há várias opções, todas vendidas sem a necessidade de receita médica. Dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular e por aí vai. Mas não se engane, os anti-inflamatórios não são inofensivos. O alerta é dado pelo nefrologista Getúlio Amaral Filho. A gente tem vários tipos de efeitos colaterais que podem vir do anti-inflamatório. O mais comum que o pessoal conhece é a dor do estômago, porque ele pode causar realmente uma gastrite, uma inflamação no estômago e isso pode doer. Mas o mais grave realmente que preocupa é o efeito renal. E eles podem fazer alguns prejuízos no funcionamento dos rins, tanto no uso curto, no uso de 2, 3 dias, quanto no uso médio de 1 mês a 2 meses e principalmente no uso mais prolongado, ao longo de anos e anos que a pessoa vai utilizando esse medicamento. Benefícios. Os anti-inflamatórios eles podem ser muito benéficos e de fato são, eles são potentes, analgésicos, eles melhoram o quadro de dor quando a gente está com uma dor, principalmente dor muscular, dor articular, dor nas costas, dor de cabeça, eles podem ajudar bastante. Variedade. Aspirina, também o diclofenaco, né? A nimesulida, o Tandrilax, esses medicamentos mais antigos, tradicionais, eles têm efeitos colaterais tanto no estômago quanto nos rins. A aspirina. A aspirina, ela é um remédio que é bastante utilizado, um dos mais utilizados do mundo. E ela tem 2 tipos de uso. O primeiro uso como anti-inflamatório e analgésico, que geralmente é uma dose maior, e essa dose ela realmente alivia a dor, melhora a dor de cabeça, melhora qualquer tipo de dor, só que ela tem os prejuízos dos anti-inflamatórios, problema de estômago, problema renal. Medicamentos de última geração. A indústria farmacêutica desenvolveu os mais modernos, tentando minimizar esses efeitos colaterais. Até conseguiram isso para a parte do estômago, diminuiu bastante, depois que fizeram, por exemplo, o Arcoxia, que é um remédio que ataca menos o estômago. Só que para os rins são mais sensíveis, tanto os tradicionais quanto os modernos, afetam o funcionamento dos rins, então a gente tem que ter cuidado para utilizá-los, independente se são os tradicionais ou se são os mais modernos. Risco. No uso mais agudo, no uso de poucos comprimidos, existe o risco de piorar a pressão da pessoa, a pressão arterial pode subir, principalmente se a pessoa já tiver predisposição a ter hipertensão arterial. Se tiver histórico na família, quando ela usar o anti-inflamatório, a pressão pode subir e causar até uma crise de hipertensão. Segunda coisa é causar inchaço, porque o anti-inflamatório, como ele age nos rins, ele dificulta a eliminação de sal e água pelos rins. E terceiro, pode piorar realmente o funcionamento dos rins, a ponto de alterar até os exames de funcionamento dos rins. E algumas pessoas que são muito sensíveis, elas desenvolvem alergia ao anti-inflamatório. Uso prolongado. E à medida que vai aumentando a quantidade de comprimidos, o tempo que a pessoa utiliza, aí o risco de ter complicações renais fica muito maior. Geralmente, 1 mês a 3 meses, existe o risco de fazer o que a gente chama de síndrome nefrótica, que é a perda de proteínas na urina. Isso leva a 2 problemas muito sérios: a desnutrição, porque está perdendo proteínas, e o inchaço, a pessoa fica bastante inchada mesmo. E, em último caso, pode até piorar o funcionamento do rim. Histórico de problema renal. Pessoas que têm predisposição à doença renal são as que são mais vulneráveis à lesão renal induzida pelo anti-inflamatório. Essas pessoas têm que evitar a todo custo usar o anti-inflamatório. Quem são essas pessoas? Primeiro, as que já têm doença renal conhecida, que já têm doença renal crônica. Aquela pessoa que já não tem mais 100% de funcionamento do rim, que já tem 50%, 40%, 30% de funcionamento do rim. Uma vez que ela já tem mau funcionamento do rim, ela não pode arriscar utilizar anti-inflamatório sem indicação médica, porque o risco da função renal dela piorar mais ainda é grande. Então essa pessoa que já tem doença renal tem que ter muito cuidado. O que usar? O que ela pode fazer é minimizar o risco o uso de anti-inflamatórios, utilizar o mínimo possível, e sempre preferir outros tipos de remédio para dor quando possível. Por exemplo, os analgésicos simples, que não são anti-inflamatórios. Exemplo, a dipirona, o paracetamol. Esses são analgésicos, mas não são anti-inflamatórios. Então eles aliviam a dor sem mexer na parte de inflamação. Obviamente que eles não são tão potentes quanto os anti-inflamatórios, mas também o risco de lesão renal deles é muito menor. Prevenção. Outras coisas que a pessoa pode usar são medidas não medicamentosas.
gelo ou calor, dependendo do tipo de dor, massagem, relaxamento. Agora, se a pessoa realmente precisar usar o anti-inflamatório e não tiver jeito, a gente tem 2 recomendações que são importantes. Primeiro, ficar muito bem hidratado. Porque o rim, para funcionar bem, ele precisa de ter bastante líquido, para poder filtrar esse líquido. Então, se a pessoa ficar desidratada e usar anti-inflamatório, o risco da lesão renal aumenta muito. E a segunda é evitar o uso de dose muito alta ou a mistura, porque é muito comum a pessoa vir e utilizar 2, 3 anti-inflamatórios juntos. E aí, quanto maior a dose que ela usar ou maior a mistura, mais chance de lesão renal. Automedicação. O mais importante é a pessoa não se automedicar, seja com anti-inflamatório, antibiótico ou com qualquer outro tipo de medicamento. O ideal, procure orientação médica e só toma o medicamento com orientação médica. E em relação ao anti-inflamatório, evite usar a todo custo. Caso o seu médico prescreva, você utiliza na quantidade que ele orientar. E se você tiver já uma doença renal ou uma dessas doenças que são predisposição à doença renal, e ainda assim o seu médico te passar anti-inflamatório, tenta ver com ele se existe uma outra possibilidade que não seja anti-inflamatório, para que você não tenha essas consequências renais do uso do anti-inflamatório.